A partir da aula de hoje, a gente vai começar a estudar nas nossas aulas de desenho o mangá. Então, em cada uma dessas aulas, a gente vai ver um assunto específico ali para desenhar os personagens em mangá. Nessa nossa primeira aula, a gente vai ver os olhos dos personagens, como que eles se caracterizam. Eu tenho aqui alguns modelos de olhos em mangá impressos, tá? O que a gente pode perceber? Quais são as características assim gerais dos olhos? Eles são bem grandes e arredondados, tá? E normalmente esses olhos eles têm um brilhinho que é bem característico aí desses personagens. Geralmente as personagens femininas elas possuem os olhos mais arredondados e elas têm os olhos maiores também. Já os olhos masculinos, geralmente eles são mais puxadinhos e eles são menores, tá? E normalmente os cantinhos são bem marcadinhos também. Tem outros formatos de olhos, tem diversos formatos de olhos, na verdade, né? Então a gente vai estudar aqui alguns formatos que são os mais característicos aqui. Quando vocês forem desenhar esses personagens em mangá, vocês vão perceber que a maior parte ali da expressão facial é feita a partir dos olhos e da sobrancelha dos personagens. Por isso que é muito importante a gente estudar isso bem direitinho, para vocês, quando forem desenhar o personagem de vocês, transmitirem a emoção que vocês quiserem a partir ali do olhar desses personagens, tá? Então, nessa primeira atividade de hoje, a gente vai fazer aqui alguns modelinhos de olhos diferentes. Eu vou fazer aqui alguns modelos, vou mostrar para vocês e depois vocês também vão fazer. Eu vou fazer aqui 4 modelinhos diferentes para mostrar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem fazer mais para treinar, tá? Nessa primeira aula eu vou fazer só apenas um olhinho para mostrar para vocês e depois, mais para frente, a gente vai trabalhar as expressões faciais. Normalmente, o que acontece? A gente faz aqui, ó, o círculo onde vai estar marcado esse olho do personagem. A gente vai colocar aqui porque o nosso olho, ele é a partir desse círculo, tá? Então, vou marcar aqui os círculos para eu colocar os olhos. Em cada círculo desse, eu vou fazer um olho diferente, expressando alguma emoção diferente, tentando dar uma sensação diferente em cada um deles, tá? Então, vou desenhar aqui, ó. Para fazer o desenho, eu tô usando o lápis HB, tá? Para não ficar muito marcado. E depois, quando eu for finalizar, eu posso usar ou caneta nanquim, ou lápis de cor, ou então o lápis 6B para deixar o trabalho acabado. Então, fiz aqui onde eu vou colocar cada um desses meus olhinhos. Esse primeiro olhinho que eu vou fazer a expressão dele um personagem mais animado, mais feliz. Então, quando a gente vai desenhar um personagem mais animado, normalmente eles têm os olhos bem arredondados, eles são bem grandes assim, ó. Então, vou começar aqui fazendo o desenho desse olho. Então, normalmente eles têm os olhos bem grandes mesmo. E a íris desses olhinhos deles, elas são bem grandes também. Então, aqui, ó. Vou marcar aqui. Normalmente, a parte de cima dos olhos, elas são mais grossinhas do que a parte de baixo. Por que isso acontece? Porque os nossos cílios da parte superior, elas são mais aparentes do que da parte inferior. Então, como que eles costumam representar nos personagens em mangá? A parte de cima é mais grossinha e a parte de baixo é só um tracinho. Então, eu vou apagar aqui, mais ou menos, o círculo. Vou deixar marcado só a parte aqui, que seria o tracinho de baixo. E o cantinho aqui finalizado. Tá vendo que ele tá um olho bem curvado? E aí, aqui em cima, eu faço essa partezinha da pálpebra do meu personagem, também curvadinha. A gente não pode se esquecer de colocar aqui a pupila, né? Do olho, que é aquela partezinha pretinha, e o brilho dos olhos, que é tão característico do mangá. Então, eu tô com o meu primeiro desenho aqui, eu vou reforçar depois. Nesse caso, é o personagem feliz. O segundo que eu vou retratar vai ser um personagem que ele tem uma expressão, um olhar mais triste, ele tem um olhar assim que passa a sensação de tristeza, de fraqueza, de medo. Então, o que acontece? Quando o personagem tem essas características, normalmente o canto do lado de fora dos olhos, ele é mais caidinho. Então, aqui, ó, vou fazer aqui.
e vou fazer uma curvatura bem grande para expressar essa característica que eu quero, ó. No caso aqui seria a parte do nariz e aqui a parte de fora que vem mais para a orelha. Então, vou fazer essa curvatura. Em todos eles eu tô usando a íris desses olhinhos desse personagem bem grande. Você pode também variar o tamanho dessa íris, tá? Vou engrossar aqui um pouquinho. Fazer aqui, ó. Olha como ele já dá uma expressão de personagem triste, de tristeza, né? Parece que ele tá ali, infeliz mesmo, esse personagem, né? E aí eu coloco a pálpebra aqui em cima um pouquinho também, caidinha, né? Seguindo o olhar desse personagem. Coloco também a pupila aqui no meio e o brilho dos olhos, né? Um brilho à esquerda e um brilho inferior aqui no cantinho. Um brilhozinho menor, né? Esse terceiro olhinho que eu vou colocar seria de um personagem mais sério. Então, normalmente, os personagens mais sérios, eles têm um olhar que é mais retinho aqui. Então, eu pego, coloco aqui, ó, e eu vou fazer uma coisa mais reta, sem muita curva para baixo e nem para cima, tá? Então, vou colocar aqui uma coisa retinha. E fazer essa íris grande também. Então, ó, olha já como passa uma seriedade maior. Ele não tem aquela expressão de alegria no olho, né? Não tem aquela coisa também, não tem aquele olhar caído ali, triste do anterior que a gente fez. Então, eu tô fazendo aqui bem rascunhado mesmo e depois que eu vou finalizar esses olhinhos aqui, trabalhando melhor, tá? Então, eu vou fazer aqui a pupila do olhinho dele e eu vou colocar o brilho grande aqui na esquerda em cima. Por que que é em cima? Porque normalmente é da luz, né? A luz solar ali, ou a luz ali do ambiente, e a luz normalmente vem de cima. Então, coloca o brilho aqui em cima e um brilhinho menor aqui embaixo. E também colocando a pálpebra aqui, que daí já vai ser uma pálpebra mais retinha mesmo, não tão curvada que nem a outra. Por último aqui, eu vou fazer um olhar de um personagem que seria mais bravo, ou então um personagem confiante. Sabe aquele personagem que você olha assim, você fala, nossa, ele tá bravo. Ou então você olha aquele personagem e fala, nossa, ele é confiante mesmo, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é aquele personagem que é líder. Então, ó, esse último olharzinho que eu vou fazer, ele vai ser ao contrário do triste. O triste, ele é caído pra fora. Esse daqui, a parte de fora, ela é mais levantadinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou levantar esse olhar. Vou colocar aqui. E vou fazer essa íris grande. Olha só como já passa uma sensação aqui de confiança só com o olhinho, né? Com o formato do olhinho desse personagem. Então, a gente vai acertando aqui direitinho e fazendo também a pálpebra desse personagem. Fazer aqui a pupila no meio e o brilhinho dos olhos à esquerda e o brilhinho menor aqui à direita. Então, a base do meu desenho tá pronta e aí eu vou começar a finalizar ele. Como que eu vou finalizar? Peguei o lápis 6B, que é mais escurinho, e vou forçando agora, ó. Vou passando aqui onde eu quiser deixar mais escuro. Lembrando que pode fazer essa finalização com a caneta nanquim também. Vou fazer com lápis, depois a gente muda as maneiras de fazer essa finalização, tá? Então, eu vou deixar essa partezinha aqui do meio mais grossinha, que seria ali pra sinalizar a parte onde tem os cílios, né? Desse meu personagem. E aqui no cantinho já vai ficar um pouco mais fininho. E eu vou fazer essa dobrinha aqui no canto, pra dar um charminho. Vou fazer aqui a pálpebra
desenho da pálpebra, né? E agora eu venho para a parte colorida do meu olho, que é a íris. O que você pode fazer quando você for pintar esse olhinho, ó? A pupila é escura, né? Então, vou deixar uma pupilinha escura, eu vou fazer o contorno aqui desse brilho dos olhos. O que a gente pode fazer para dar um charme ali, um toque especial para esse olhinho dele? A parte de cima eu posso fazer mais escura e ir trabalhando o degradê. Então, quanto mais para baixo ele vai vindo, eu vou tirando o peso da minha mão e eu vou trabalhando aqui, deixando ele mais clarinho para ficar bem bonitinho esse trabalho. Então, ó, ele tá ficando mais clarinho à medida que eu vou descendo. Então, ó, o primeiro olhinho já tá finalizado, tá? Fiz aqui o degradezinho do meu trabalho, dessa parte colorida dos olhos, e vou fazer a mesma coisa aqui nos outros, tá? Eu dei uma arredondada um pouco maior aqui nessa parte da dobra dos olhinhos, para deixar um pouco mais marcado. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nos outros olhinhos, para mostrar para vocês. Finalizei aqui os meus 4 olhinhos e escrevi em cada um deles o que eles representam, né? No primeiro eu coloquei aqui animado, feliz, no segundo triste, fraco, com medo, no terceiro sério e no quarto bravo ou confiante. Então, cada olharzinho desses representa uma expressão do personagem que a gente vai desenhar. Então, nessa primeira atividade você vai fazer isso, tá? Pega a sua folha 3, faz a margem de 2 centímetros, divide ao meio e faz aqui alguns modelos de olhos diferentes. No mínimo, você vai fazer 4 olhos diferentes, tá? Mas se você quiser, você pode fazer mais olhinhos aí para treinar bastante essa característica aqui dos personagens de mangá. Uma coisa que é muito legal a gente ver também é que esse olhinho aqui, ó, ele passa uma impressão de confiança, né? Quando a gente vai ver a maquiagem que as meninas fazem, o que elas fazem normalmente? O olhinho, ela faz aquele aquele cantinho, ó, de gatinho, né? Então, elas puxam ali esse cantinho aqui do olho com a maquiagem para transmitir mais confiança. Então, olha como é bacana a gente entender isso daqui, até na hora de fazer a própria maquiagem, né? Se fizer uma coisinha mais caída, vai dar a impressão de que tá triste, com medo. Então, cada um deles representa uma coisa. Então, é bem bacana saber isso também na hora que vocês, meninas, forem se maquiar ou então que vocês forem observar alguma coisa nesse sentido. Agora é a vez de vocês fazerem, eu quero ver como que vão ficar os seus olhos em mangá.